desativar os comentários. Quando o senhor começar a escrever. Tá, pode começar. Olá, boa tarde. Mais uma live, mais uma aula importante. Hoje, terça-feira. Para a gente tratar de algumas coisas que eu estou percebendo nas correções das redações que vocês estão mandando para mim. A gente tem alguns problemas que precisa resolver de maneira urgente. Eu já falei para vocês em relação ao aspecto gramatical, né? Então, eu tenho uma frase que é bastante ilustrativa aqui. Ó, um aluno escreveu assim, um aluno aqui do nosso grupo. Tal fato está diretamente relacionado à falta de lugares apropriados para o descarte e à preocupação governamental quanto à instrução dos moradores em relação a esse assunto. Um dos grandes problemas da redação, eu tinha dito isso para vocês na aula passada, que é sobre o acento grave, né? E aí esse acento grave que é também problema de entendimento, porque nesse caso é a hora de marcar as duas problemáticas. Então, sem um acento grave correto, sem a relação de regência correta, eu perco pontos por coerência. Então tá bom. Quais são os dois problemas? A falta de lugares apropriados. Ora, se é relacionado a alguma coisa. E a palavra falta não é feminino? Como é que eu faço quando junto A mais A? Não é com acento grave? Pois é, não tinha. Falta de lugares apropriados para o descarte. Qual é a outra justificativa? Tal fato diretamente relacionado a quê? A preocupação governamental quanto a quê? Quanto a quê? De novo, quanto à instrução de moradores em relação... E aí, no final, vocês podem até achar que não, mas sim, não, professor, o candidato não vai colocar um acento grave aqui, pois é exatamente isso que tinha lá, um acento grave. Repare se eu não tenho motivo para me queixar, porque esses erros são erros muito básicos. Ora, todo mundo sabe, quem está relacionado a alguma coisa. É só você juntar o A daqui com o A do feminino, e você vai ter acento grave. Ó, quanto a, troca pelo masculino. Aqui é quanto à instrução, né? Quanto ao desenvolvimento, pronto. Se eu colocar no masculino, ó, fica A. Como é que fica o feminino? Crase. A gente pode usar crase aqui na frente. A gente pode usar crase antes de palavra masculina, antes de pronome, antes de numeral, antes de verbo? Não, não pode. O que a gente faz? Por falta de zelo, por falta de cuidado. É isso que eu tenho percebido. Falta um pouco mais de cuidado na hora desse aspecto gramatical. Então, eu vejo muitos alunos dizendo assim, professor, eu não saio do lugar, é 920, é 960, mas eu tenho que corrigir. Esse é o problema, sabe? Quando eu tenho que corrigir, se eu corrigir alguma coisa, já perdeu o 1000. Eu não posso corrigir nada. Não faz sentido. Alunos que estão tão bem preparados, porque nosso nível de preparação é aqui, ó. O nosso sarrafo está lá em cima. Então, para a gente elevar a altura desse sarrafo, a gente precisa ser competente na gramática. E a gente está errando isso. Uma boa aluna escreveu assim, ó. Esse erro é muito comum e é natural até. Hesitar, escrito como se fosse da palavra êxito. Escrito com X. Né? Não. Hesitar de titubear, de ficar com o pé atrás. Se escreve assim, ó. Com H e com S. Aqui de novo paralelo devido à situação histórica e a normas mal reguladas. Lá no texto havia um acento grave aqui, mas aí por que não pode, professor? Tudo bem. Se é devido a alguma coisa, mas o A de situação, crase. Aqui também, devido a alguma coisa, só que a palavra é normas no plural. E como o artigo está no singular, ou a preposição está no singular, aí eu não tenho por que usar acento grave. Então é um erro que a gente precisa evitar. Bom, duas questões de natureza semântica. Uma delas fala sobre o mito da caverna do Platão. Até reclamei lá, coloquei esse registro lá na correção. O Platão não se refere às mulheres. Então não pode ser assim. O Platão, no mito da caverna, fala expressamente, faz alusão, faz referência, faz associação com... Não, o Platão não falou disso. O Platão não falou disso. Ah, mas eu ganho ponto em quê? Eu ganho ponto porque eu vou, de fato, na competência 2, você tem o mito da caverna do Platão, pô, muito bacana. Só que aí, quando na hora de fazer associação com o tema da redação, eu perco a referência. Aí eu perco o ponto de coerência. Aí faz mal. A mesma coisa é sobre o Goethe. O Goethe está colocado lá, como o Goethe se referindo... o Goethe diz que o Brasil precisa de governadores corajosos, de líderes corajosos, alguma coisa assim. Não, o Goethe falou isso, mas não falou do Brasil. O Goethe não fala do Brasil. É por isso que é importante marcar
essa transição da citação e você precisa criar uma situação para contextualizar essa citação, senão fica deslocada. Vamos combinar. O Goethe, lá no século XIX, falava sobre o Brasil de hoje? Não, não pode. Não pode. O Platão lá falava sobre as mulheres, a situação das mulheres hoje? Não. A gente tem que fazer uma associação. E aí tem a ver com a sua responsabilidade na hora de conduzir essa citação, essa referência com o seu tema de redação. Tá? Aí fica até meio engraçado, às vezes, quando a gente tem uma forçada de barra assim. Às vezes funciona, mas depende muito do talento. Lembro da história do rapaz que citou Memórias Póstumas de Brás Cubas para falar sobre surdos. Mas ele fez a associação, ele pegou a referência do Memórias Póstumas de Brás Cubas, o fato de ter preconceito, Memórias Póstumas de Brás Cubas, e aí ligou, um preconceito parecido acontece aí com os surdos nas escolas brasileiras, aí fez associação legal. Aí funciona. Mas forçar a barra, dizer que o Goethe estava falando sobre os líderes brasileiros, ou que o Platão falava sobre as mulheres do século XXI, aí já tem um pouco de forçação de barra, né? Aí já fica um pouco perigoso. Tem que tomar cuidado. Uma outra questão que eu acho importante é assim, o tema da redação foi sobre corrupção. Vou adverti-los. Alguns temas são mais difíceis para nós mesmos. Não tem problema não. O problema é que muitos de vocês acham assim, vê se o tio não tem razão. Professor, eu tirei 920. Aí fiz um tema, tirei 880, 840. Porque às vezes depende do tema. Se achou a citação, encaixou. Se achou a referência, encaixou. Se usou o vocabulário, ficou legal. Se encontrou a forma certa de pontuar o texto. É assim que acontece com todo mundo. Comigo acontece assim também. Então tem temas que a gente vai super bem. Não pode, né? Não é certo a gente ter uma variação tão grande de pontuação, tipo de 840 para 920, 960. É até um certo exagero. Mas é normal que a gente, com um tema a gente vai melhor, com outro a gente dê uma decaidinha. Isso não é uma dificuldade que você está enfrentando, não. É natural do processo. Ninguém é bom de tudo. Ninguém é bom de todos os temas. Ninguém é bom de todas as análises. Então não tem por que você ficar chateado. É treino. Nós estamos em abril, estamos treinando. E para a gente estar em abril treinando, a gente tem que dar a cara para bater. Pô, esse tema não deu certo. E vocês têm essa dificuldade com temas políticos. Engraçado, né? Tem essa dificuldade. Eu vou escrever esse tema hoje. Daqui a pouco vocês vão ver, eu vou fazer a redação sobre corrupção no Brasil. Eu acho importante citar isso, porque é uma forma de dizer, olha, para alguns temas a gente precisa de um pouco mais de preparação ou encontrar alternativas ou encontrar saída. O problema maior reside no fato de que a palavra é corrupção e ela fica na cabeça da gente e a gente começa a fazer assim. Eu tenho um aluno que escreveu uma redação para mim e repete nos 2 primeiros parágrafos 8 vezes a palavra corrupção. Corrupção, 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 aí corrupto, corrupção, corrupção, corrupto, corrompido. Aí não pode, né? A gente tem mecanismo para fazer o texto funcionar. Vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Uma outra questão importante. Não é a população brasileira, falei disso ontem. A população brasileira é corrupta. Não, vamos lá, tem muita gente que não é corrupta. Então você pode dizer boa parte da população, grande parte da população, ou uma parcela da sociedade, ou algo assim. Mas não pode generalizar. O povo precisa... Não, o povo, quem é povo? O povo e a população é uma abstração. Não dá para fazer isso da hora. Uma vez ou outra você faz lá, é preciso que a população brasileira se conscientize aí, uma situação especial. Mas o normal é a gente não usar assim. Tá? Boa parte, a maior parte, grande maioria, ou uma parcela. Assim funciona muito melhor. Eu vou montar esse texto aqui, eu queria que vocês acompanhassem comigo. Eu vou montar esse texto sobre corrupção. É um tema complicado, porque o risco de a gente cair no clichê, até corrigir uma redação agora há pouco, acho que tem uma meia hora que eu corrigi o texto e coloquei lá, ficou bobo. A análise nossa parece muito simplista, sabe aluno de 8ª série? Aluno de 8ª série que faz aquela redação meio entregar para o professor? Pois é uma análise muito superficial. Não, quando a gente vai fazer o texto, a gente tem que se preocupar assim, como é que eu faço para a minha análise ser madura? Para a minha análise ser Enem, para a minha análise ser diferente, para a minha análise ser nota 1000, como é que eu faço para isso? Bom, eu faço na escolha da problemática. Quando você escolhe a problemática, e imaginando que você escolheu a problemática, porque já sabe qual é a alternativa argumentativa que você tem, aí fica muito mais fácil. E aí eu vou escrever aqui sobre corrupção. Vocês fazem avaliação, nós temos aí uma caixinha para você fazer pergunta, tá? Faça pergunta, questione. Eu gosto muito quando nomeia aí a pessoa, porque é mais fácil, eu posso dirigir até a resposta para a pessoa que perguntou. O aspecto gramatical é importante, muito importante, e para mim ainda é assim, falta zelo, falta cuidado, não é desconhecimento. Né? O Gabriel Valentim hoje saiu fazendo, depois do que
Eu estou falando diretamente para ele porque ele fez isso em sequência, eu briguei com ele ainda há pouco. Ocorre que é necessário que... E aí não sei por que cargas d'água o Gabriel resolveu fazer uma vírgula depois de tudo quanto é que. Como assim? O que, se a vírgula aparecer, geralmente ela faz antes do que quando o pronome for relativo, quando retomar o termo anterior, e indicar uma explicação. Por exemplo, o Brasil, que ocupa agora a posição 98 no ranking, sei lá. Pronto. Aí então tenho vírgula aqui porque eu coloquei uma expressão toda no meio para separar, porque o sujeito vai lá para frente, né? Ainda, ó, o sujeito está lá, ainda não se deu conta do mal ou alguma coisa parecida com isso. Repare, o Brasil aí coloca o vírgula para separar essa oração que se coloca entre o sujeito, bem aqui, e o verbo aqui na frente, né? O que faz a vírgula? Separa uma oração adjetiva explicativa, que é para retomar. Quem é que ocupa a posição 98 no ranking da corrupção? O termo anterior. Tá, Gabriel? Então, se você for fazer, é necessário, vê se eu não tenho razão, aí não tem pausa. É necessário que se criem alternativas. Por que teria vírgula aqui depois do quê? Por que teria vírgula depois do quê aqui? Nenhuma justificativa. Então, vírgula não é um fenômeno de período longo, não é um fenômeno de respiração, não é um fenômeno de cansado. Ah, fiquei cansado aqui, eu fiz... Não, vírgula é um fenômeno sintático. Para separar a expressão adverbial deslocada, para separar o adjunto deslocado, a oração deslocada, o aposto, o vocativo, para expressões metalinguísticas. Não, a vírgula é um fenômeno sintático, não é meu gosto. Não é o meu gosto. Acha que fica bom uma vírgula? Não, tem a situação comunicativa que você criou que tem que justificar o emprego da vírgula, tá bom? Mas não é nada demais, não. É só uma leitura atenta, cuidadosa. Eu vou mostrar isso para vocês agora. Vou montar a redação sobre corrupção e vocês vão perceber claramente que o texto, que a montagem do texto, segue um padrão, né? Mas é o meu jeito de escrever, meu estilo de escrever. E aí vocês vão reparar que na troca da cor do pincel, a minha preocupação com a gramática vai mostrar esse zelo, esse cuidado. Que eu estou reclamando de vocês em relação a isso. Tá bom?
Meninos, dê uma olhadinha no meu parágrafo de introdução, só para quebrar aquela ideia de que eu preciso começar com uma citação. Não fiz isso, não comecei com uma citação, vocês podem reparar aí. Eu fiz só uma referência a uma situação que acontece no Brasil. Mas, a princípio, eu não fiquei preocupado em marcar, em fazer um intertexto assim tão evidente. O que eu quero deixar claro para vocês é que o que vai me determinar a competência do meu texto é a hora de eu escolher as problemáticas. Isso não é complicado, não. Por que a gente tem corrupção no Brasil? Não é possível que a gente não consiga identificar duas ideias claras. Eu acho, na minha opinião, é que a gente aceita muito resignadamente, porque nós também somos corruptos. Boa parte da sociedade também é corrupta, também aceita cola, também aceita a propina para o guarda, também aceita furar fila. O nosso comportamento é corrupto. Nós temos isso na essência, né? Nós vemos isso de outros momentos. Esse é um ponto. E depois, a outra questão também tem a ver com o fato de que a gente não tem punição severa, né? A gente tá aí o exemplo dessas leis que protegem os corruptos, da falta de punição para crimes dessa natureza. A gente imagina que a corrupção é um crime de menor potencial ofensivo, né? No Congresso Nacional a gente tem imunidade parlamentar, e tudo isso vai alimentando o conceito de impunidade. E isso faz muito mal, é evidente, né? Então eu fiz o parágrafo de introdução, quero que vocês leiam comigo, para mostrar assim, eu não preciso entrar com carro de cima, já entrar muito forte. Eu posso fazer isso depois no texto, convencer o meu corretor de que minha proposta tem profundidade, de que minha proposta tem coerência. Então eu escrevi assim, olhem comigo. Os recentes escândalos de corrupção envolvendo autoridades políticas e empresários não se fizeram inéditos na história do país. Aí vocês vão ver que eu não vou falar de corrupção toda hora, hein, meninos? Olha lá. A veia de improbidade, né, de desonestidade, sempre esteve latente, guardada no seio da sociedade e, volta e meia, reaparece em forma de dilapidação do erário. Dilapidar o erário é roubar dinheiro público. Erário é dinheiro público, tá? Dilapidação do erário e de desconstruções de biografias, que a gente sabe que muitas biografias foram manchadas por essa questão da corrupção. Não vai longe, Zé Disseu, Lula, Aécio, todas foram biografias que foram desconstruídas pelos escândalos de corrupção. Aí trata-se de um sério problema nacional alimentado por duas coisas. Alimentado por duas coisas. Olha só. Pela conivência e resignação de parte da sociedade, para não generalizar, nós somos coniventes com isso, e também pelo sentimento de impunidade. Os caras sabem, vão roubar, não vão ser punidos, vão continuar com isso. Então estão aqui minhas duas problemáticas. Vejam se vocês conseguem identificar daí. Cai dando zoom para ver se vocês conseguem perceber. Primeiro, conivência e resignação de parte da sociedade e o sentimento de impunidade. Viram o paralelo? Chama atenção de novo para o paralelismo. Podia estar relacionado, em vez de alimentado, podia estar relacionado aí fazer com crase, depois ao sentimento de impunidade. Ficaria pela aqui com crase, se fosse o caso, se fosse relacionado, e aqui seria pelo, ficaria ao, se fosse relacionado. Como é alimentado pela e alimentado pelo. Vem aqui. Né? Bom, aí ainda faço um pezinho. Assim, é fulcral, é importante, é decisivo buscar mecanismos para barrar essa prática tão danosa a todos. Né? E aí vou para o argumento. Mas viram como é que o professor separou? Separei as duas propostas de argumentação. Viva o Vasco, só para lembrar. As duas propostas de argumentação, elas estão definidas em dois períodos específicos, num período específico, mas com duas problemáticas marcadas. Vamos lá para a questão gramatical, meninos, vamos lá para a questão gramatical. Olha lá comigo. Os recentes escândalos de corrupção envolvendo autoridades políticas e empresários esses escândalos não se fizeram, não é fator de próclise, só aquela lembrança, viu, Elana? Não se fizeram inéditos na história do país. Tá. Na hora de eu retomar, a veia de improbidade, essa veia de corrupta, sempre esteve latente, já que eu disse que não é inédita, né? Sempre esteve latente no seio da sociedade e aí essa expressão aqui volta e meia, uma vez ou outra, volta e meia, e reaparece em forma. Repare como essa expressão, se eu quisesse tirar daqui, vamos tirar. No seio da sociedade e reaparece em forma, e aparece de vez em quando, de quando em vez. De vez em quando, de quando em vez. E aí eu coloquei volta e meia, podia colocar assim, mas se eu quisesse tirar, é só para mostrar porque eu estou usando vírgula aqui para separar essa expressão. Reaparece em forma de dilapidação do erário e de desconstrução de biografias. Eu vou falar disso lá para frente. Trata-se de um sério problema brasileiro, de sério problema nacional, alimentado pela conivência e resignação de parte da sociedade e pelo sentimento de impunidade. Quantas vezes vocês viram eu falar corrupção
Quantas vezes eu escrevi corrupção? Só uma vez. Só escrevi uma vez corrupção. Só escrevi uma vez corrupção. Então eu usei recursos para o texto progredir. Eu falei tal prática, eu falei aqui antes, veia de improbidade. Eu fui encontrando um mecanismo para fazer resgate sem precisar repetir. É lógico que a repetição não é um problema sempre, não. Às vezes você pode repetir a palavra e aí fica legal, porque não parece redundante, é o recurso que você utilizou mesmo. Agora, se essa repetição for sistemática, aí a gente tem problema. Aí perde ponto por coerência. Se duvidar, perde ponto por coesão, porque você não encontrou as palavras e os mecanismos de progressão que não fosse a repetição, a reiteração. Tem que tomar cuidado. Bom, vamos lá. Eu vou agora fazer a redação, no primeiro parágrafo de argumentação, tá? Vocês vão ver que... Ah, professor, cadê as suas referências intertextuais? Calma, vou lá, vou fazer agora, tá? Tem uma pergunta? Facilita ali. Tem que fazer aquele lado lá, é melhor. Melhor fazer pra cá? É. Não dá pra chegar desse lado? Não, dá, mas é porque fica melhor. Não, faça aí então. Dá pra fazer? Dá. Se houver algum problema em relação a enxergar desse lado aqui, é porque a luz ficou mais pra cá. O Caio vai já fechar aqui a cortina. Vai lá, Caio, fecha lá a cortina. É mesmo. Tá, vamos pro segundo parágrafo de argumentação. Não é isso, não. Vamos lá. Primeiro argumento.
foi, velho? Acho que não tá aparecendo as perguntas. Tive que deixar os comentários abertos. Ó, como não estão aparecendo as perguntas, então vou deixando comentários abertos aí, tá? Sim, porque... Vamos lá. Eu não terminei o parágrafo, falta só um pedacinho aqui, tá? Bom, vamos lá. Parágrafo de argumentação, tá, meninos? Parágrafo de argumentação vai falar sobre a, eu disse lá na primeira parte, conivência e resignação de parte da sociedade. Bom, vamos lá. Inicialmente, vale destacar a participação de boa parte do eito social na manutenção dos casos de corrupção. Eu falei lá na frente. Essa é aquela frase que dá para... Essa é a proposta de geração que dá para usar aquela frase do Chomsky, que ele diz que o Estado não é agente moral, mas as pessoas são. Bom, isso aqui fica formidável, ficaria formidável aqui para falar sobre isso. Bom, ele diz, desde cedo ensina-se que quem não cola não sai da escola, achado não é roubado, ilude dos espertos e outros eufemismos para justificar as propinas da guarda, a sonegação do imposto de renda e a terrível lógica do roubo mais fácil. Em referência análoga, o filósofo alemão Arthur Bauer diz que todo indivíduo toma para si os limites do mundo a partir do seu campo de visão. Com isso, parece natural aceitar a corrupção dos políticos, o desvio de verba da saúde, as fraudes na Petrobras. Resignados e coniventes, muitos brasileiros dão chancela para que a imoralidade seja comum, aceitável e natural. Nós temos uma responsabilidade muito grande nisso, porque nós também promovemos aceitamos a corrupção porque também temos práticas cotidianas de imoralidade ou de atitudes corruptas. É a primeira parte. Cadê a minha citação? Ó, o filósofo alemão Arthur Schopenhauer diz que todo indivíduo toma para si os limites do mundo a partir do seu campo de visão. Então, se a gente acha que é nosso campo de visão, né, nossa realidade, acha que é natural, que é assim mesmo, a gente vai aceitar. Não, a gente quem não cola não sai da escola, rouba mais fácil, não, é assim mesmo. O cara roubou, mas ele fez muita coisa boa para nós aqui. Ele fez o Barbalhão, ele fez o Jaderlândia, ele fez... Essa ideia que a gente tem, né? O cara mas fez Bolsa Família, fez Bolsa Escola, não sei o quê. Essa é a ideia. Então a gente acaba aceitando com naturalidade, porque os limites do universo que está aqui na nossa frente, eles são determinados pelo nosso campo de visão. Se a gente enxerga só até aqui, é só até aqui que vale. Esse é o conceito que está por trás da frase de Schopenhauer, e aqui por isso que eu trago para cá no texto. Viram? Ó, primeiro, inicialmente, lá de novo a referência, inicialmente vale destacar a participação de boa parte do eito social na manutenção dos casos de corrupção, né? Por que inicialmente? Porque desde cedo ensina-se que não... Eu acho para fazer as citações, tá? Aí na frente do Schopenhauer, depois eu com isso, para comentar a frase, parece natural aceitar a corrupção dos políticos, o desvio de verbas da saúde e as fraudes na Petrobras. E aí eu coloquei licenças porque vocês têm outros escândalos, podia ir adiante, né? Podia falar do anúncio do orçamento, podia falar sobre o mensalão, tem muitos casos de corrupção que a gente poderia citar aqui. Por isso que eu coloquei reticências. Tá bom? Não parece nada complicado não, né? Não parece nada complicado. Então vamos lá para a segunda parte da redação. Agora, na segunda parte da redação, eu vou falar sobre a falta de punição, falta de rigor na punição. Né? Eu gosto muito dessa coisa de que é preciso dar punição, porque eu já encontro a gente, né? Quem vai legislar sobre isso, quem vai criar leis sobre isso. Né? Então tá bom. Vamos lá fazer o segundo parágrafo. Eu também já sei, você já deve ter percebido isso, né?
eu já sei quais são os agentes que vão atuar para mudar esse cenário, para mudar a consciência, para informar, para orientar, e aí eu já tenho os agentes para fazer isso, vocês vão perceber já já. Não necessariamente os agentes do Estado, né? A sociedade como um todo. Se o problema é a sociedade, temos que unir a sociedade para mudar esse cenário. Aquilo que eu falei a vocês em relação a dominar o período é isso aqui. Em referência análoga, aí faço vírgula aqui, ó. Em referência, o filósofo alemão Arthur Schopenhauer diz que todo indivíduo toma para si os limites do mundo a partir de seu campo de visão. Viram só? Ó, eu fiz vírgula para separar essa expressão que eu desloquei lá na frente. Com isso, de novo a vírgula para destacar a locução conjuntiva. Ó, com isso, parece natural aceitar a corrupção dos políticos, parece natural aceitar o desvio de verbas públicas, parece natural aceitar a fraude na Petrobras. Resignados e coniventes, eu podia colocar isso aqui em outro lugar, né? Muitos brasileiros, vírgula, resignados e coniventes, vírgula, vírgula, dão chancela, dão a chance, a possibilidade, ou dão legitimação, legitima. Ó, você pode fazer, eu te dou autorização. Chancelar é dar autorização. Não chancela para que imoralidade seja comum, aceitável e natural. Tá bom? Não tem nada de mais não, né? Ah, legal. Muito bem. Tem alguma pergunta aí, Caio? Então tá. Vamos lá para o segundo argumento. Falhamos nessas. Falhamos hoje. Trocamos de celulares. Queria pedir desculpa porque não abriu espaço aí para fazer as perguntas, tá? Mas vocês podem mandar as perguntas no grupo aí, o Caio pode ler aí. Pode mandar as perguntas no grupo da Casa da Redação, o Caio passa para mim, tá bom? Muito importante as perguntas de vocês, tá? Muito importante, muito importante. Professor, pai, uma pergunta. Hoje não. Da Paty Alves, eu acho. Professor, não está faltando uma vírgula lá no roubo, mas faz? Pois é, boa pergunta. Bem aqui, né? Rouba, mas faz. É assim, a pergunta se não está faltando uma vírgula. A obrigação de fazer vírgula para separar as orações coordenadas sindéticas adversativas, a vírgula geralmente é facultada. Se obriga quando a gente desloca essa vírgula. Quando desloca a conjunção, quando coloca porém para frente, ou sobretudo, ou no entanto para frente, ou contudo para frente. Nesse caso aqui, é uma questão que a gente chama de rouba, mas faz. Facultado, tá? É facultativo aqui. Rouba, mas faz. Então, se você achar que fica legal, fique à vontade. Mas isso aí é uma oração coordenada adverbial, oração coordenada sindética adversativa, tá? Que é aquela que é introduzida por mais, porém, todavia, contudo, no entanto. E aí, nesse caso aqui, como ela é de pequena extensão, a vírgula é facultada. Mas se você quiser usar, não tem problema não. Sua pergunta é muito pertinente. Estou aqui na frente.
Não ficou grande o parágrafo de argumentação, não. Quero justificar. Ficou grande, é só a impressão, porque eu acho que eu aumentei o tamanho da letra aqui, mas eles são mais ou menos paralelos, os dois parágrafos aqui. Aquilo que eu falei ontem, em relação ao tamanho dos períodos. Se vocês forem olhar aqui, meninos, eu só fiz 3 períodos. Só 3. Podia fazer 5, podia fazer 4, podia fazer 6. É uma escolha minha. É uma escolha sua. Tá? Então, quantos períodos você quer fazer? É uma escolha sua. Eu fiz 3, ó. Em segunda análise, que eu disse inicialmente lá, tá? Em segunda análise, não é em segundo plano, como se fosse uma justificativa ou um argumento menor. Não, eu prefiro segunda análise. Mas segundo plano fica bom também, eu prefiro segunda análise. Também é lícito avaliar como a impunidade gera a sensação de que é possível desviar dinheiro da merenda escolar, dos hospitais de saneamento básico, sem temer a força da lei. Impunidade, lembre? Assim, os casos de políticos que roubam milhões e estão livres, que escondem dinheiro na cueca e cumprem prisão domiciliar, ratificam esses casos, bem aqui é o sujeito, aqui o verbo, ó, ratificam a máxima do filósofo e orador romano Cícero, para quem o maior estímulo para cometer falhas é a esperança da impunidade. Eu gosto muito dessa frase. Ela é bem curtinha e ajuda vocês também. Olha o que o Cícero disse. O maior estímulo para cometer falhas é a esperança de impunidade. A legislação brasileira pune com menor potencial ofensivo a corrupção de agentes públicos e privados, garante imunidade parlamentar e foro privilegiado em clara demonstração de que se trata de um delito menor ou menos grave, mesmo que o dinheiro roubado servisse para leitos de UTI e máquinas de hemodiálise. Ficou bom, né? Ficou legal? Acho que foi porque fui eu que fiz. E o professor fez só 3 períodos. Isso aqui de preto, começa com a segunda análise. Né? Primeiro eu faço um resgate lá do parágrafo de introdução, que é de impunidade. O segundo eu faço o comentário e depois cito meu intertexto, que é o Cícero. Eu gosto muito dessa frase, vou dizer de novo. Para quem o maior estímulo para cometer crimes é a esperança de impunidade. Tá bom? Aí depois vou fazer a associação. Ó. Por que a justiça brasileira é criar o vácuo de novo, criar o buraco? Onde é que a justiça falha? Trata com o menor potencial ofensivo a corrupção. Ela também garante imunidade parlamentar. Ela dá foro privilegiado para algumas autoridades. E isso está errado, né? Em clara demonstração de que se trata de um delito menor ou menos grave. Aí fiz travessão para ficar charmoso, mesmo que o dinheiro roubado servisse para leitos de UTI e máquinas de hemodiálise. Bom, então eu posso encaminhar o meu parágrafo de argumentação agora. Eu posso encaminhar meu parágrafo de conclusão porque eu já tenho as 2 problemáticas marcadas, né? Estou tentando fazer, cada redação que eu anoto aqui, eu estou tentando fazer um texto diferente, com 3 períodos, 4 períodos, fazendo mudanças. E eu quero que vocês me proponham o mesmo. Faça de um outro jeito, faça de outro. E a gente não cria modelo, né? A gente cria parâmetros, não cria modelos. A gente faz do jeito que achar melhor, mas com as obrigações. Viram as 2 problemáticas marcadas lá no começo? Viram o professor? Não comecei com uma citação, mas viram o professor fazendo as referências no corpo da redação? O Schopenhauer no primeiro e o Cícero no segundo? Então isso tudo é que dá profundidade argumentativa e garante a relação de coerência, competência 3, e de capacidade de intertexto, competência 2. Né? Eu tenho que fazer 200 pontos nessas 2 competências. Porque na competência 4 já fica claro, né? Inicialmente, eu sempre preocupado em referência análoga, o que eu disse aqui em cima, com isso, para retomar. Então o tempo inteiro eu estou preocupado em fazer resgate. Essa competência 4 é nossa. Eu não quero ver as redações dos meus meninos começando sem que o parágrafo de argumentação pareça parágrafo de argumentação, sem que o inicialmente, sem que o segundo parágrafo pareça segundo parágrafo de argumentação. Nós não podemos brincar com isso. Não dá para fazer. Não dá para fazer a redação do jeito que a gente acha mais conveniente. Existe um edital que exige de nós uma postura mais responsável. E essa responsabilidade, ela aparece nesses conectores. Fico muito chateado, não vou mentir a vocês não, fico muito chateado quando meu aluno, já desde o começo do ano, começa a redação, começa o parágrafo de argumentação, e vou dizer, cadê a citação? Tem que fazer uma setinha ali, fazendo uma associação com o parágrafo outro. Cadê a transição? Nosso grupo não pode cometer esse tipo de falha, não. Essa competência 4 é nossa, tá? A gente vai passar por cima dessa competência, vai fazer bem feita no dia lá a nossa obrigação com competência 4. E vamos para a conclusão agora, um parágrafo importante. Conclusão é um parágrafo importante, conclusão é um parágrafo importante. Eu tenho 2 coisas para resolver, deixa eu lembrá-los. A primeira é o fato de que a sociedade é conivente, a sociedade é omissa, a sociedade é resignada, aceita passivamente, isso é um ponto, aceita a corrupção, porque é corrupta também.
boa parte das vezes. E a segunda é debelar esse problema da impunidade. Então, já sei quem é que quais são os agentes que vão atuar para resolver esse problema, tá bom? Vejam aqui comigo. Perguntas, Pedro? Não. Tem no nosso grupo? Não. Pecamos hoje. Bom, vamos lá. Aqui é o momento da conclusão. Boa parte de vocês já conseguiu resolver as dificuldades com o parágrafo de conclusão e eu vou propor aqui uma conclusão também muito responsável para a gente conseguir 200 pontos. Vou lembrar de novo, meninos, a dificuldade que a gente está tendo para fazer 1000 ainda é o aspecto gramatical. E aí vocês olham para cá e dizem, pô, professor, mas a gente está errando isso. Pois é, está errando essas bobagens. Porque a maioria de vocês sabe o que fazer na conclusão, sabe como montar a introdução, sabe como desenvolver o texto, tem estratégia de argumentação, tem leitura, tem repertório. A gente precisa resolver essa coisa da conclusão. Mas não, pelo amor de Deus, e não tirar o pé, não pode. Agora é hora de acelerar mesmo, não tirar o pé desse parágrafo de conclusão, um parágrafo importantíssimo para o nosso projeto de vida, tá bom? Vou fazer aqui a conclusão para tentar resolver os dois problemas que eu já havia mencionado aqui na frente. São 9 questões de matemática. É, isso mesmo, o Caio me lembrou aqui. São 9 questões de matemática. O Caio fez 200 pontos na conclusão, por isso que ele está falando isso. Ele conseguiu, um dos motivos de ele conseguir a vaga dele foi o fato de ter feito uma redação 980. Ele é competente, ainda que tenha errado na gramática, perdeu 20 pontos de gramática. Mas ele está lembrando, pai, diga que são 9 questões de matemática. Pois é, uma conclusão que vale 200 pontos são 9 questões de matemática. Ou melhor, 9 questões de física. Né?
Vocês vão perceber uma coisa nesse meu parágrafo de conclusão aqui, meninos. Dê uma olhadinha, o Caio vai dar um zoom aqui para mostrar para vocês como foi que eu fiz esse parágrafo de conclusão. 1, 2, 3, fiz pezinho, tá? Fiz pezinho, fiz 4 períodos. Esse primeiro período aqui em azul, esse segundo período que está em azul, ele responde ao primeiro questionamento lá, né? Como é que eu faço para mudar a conivência e a resignação da sociedade? Tá. O segundo fala como é que eu faço para resolver o problema da impunidade. Vamos lá. Ó, desse modo, conectou para a conclusão, é preciso buscar saídas para desmontar a cultura da aceitação da corrupção, que é o primeiro problema, e da impunidade que a sustenta, que é o segundo problema. Tá? Para isso, resolver o primeiro problema. As entidades ligadas à questão, a ONG Transparência Brasil e a Ordem dos Advogados devem se unir em uma grande mobilização de informação, conscientização e orientação a favor de comportamentos éticos, contra a cultura da improbidade, com palestras nas escolas, peças publicitárias e discussões nos espaços virtuais para desfazer a resignação e a conivência coletivas. Primeira intervenção. Outro sim, ou além disso, separado por vírgula, o Congresso Nacional necessita, com apoio de magistrados, porque quem faz lei é o Congresso Nacional, não pode esquecer, tá? Não pode esquecer. O poder legislativo, que legisla, que faz lei. O Congresso Nacional necessita, com o apoio de magistrados e a participação da sociedade civil organizada, mudar o Código Penal, acabar com o foro privilegiado, tratar a corrupção como crime hediondo, como crime hediondo, com o fito de evitar que, como disse Cícero, o sentimento de impunidade não estimule os corruptos. Por fim, feito isso, feito o que eu propus aqui, ter-se-á um país mais justo, com mais escola, leitos de TI e máquinas de hemodiálise, para fazer um trocadilho com o que eu tinha feito antes, lá no parágrafo de argumentação. Viram? O meu parágrafo de conclusão resolve os problemas. Quem é que definiu os problemas? Fui eu que escolhi os problemas. Fui eu que escolhi. Lá no começo da redação, quando foi falar sobre corrupção, eu disse, o que eu vou dizer? Por que a gente tem um país corrupto? Por isso, por isso. Como é que a gente resolve? Assim, sabe? Então, é uma escolha sua. O tema é político, dane-se. Se a gente vai fazer a redação boa do mesmo jeito. O tema está travado, vamos fazer a redação boa do mesmo jeito. Não quero mais vocês escolhendo o tema de redação, porque vocês são muito competentes. Toda vez que você fizer uma redação com um tema complicado, você conseguir tirar mais de 800, daqui a pouco faz mais de 900, pronto, já não tem mais desafio, já não tem mais problema. A gente precisa desmontar, desfazer, como eu disse aqui, esses nossos fantasmas. Tem muita gente que assim, não, se for esse tema eu não consigo escrever. Então vamos lá, escreva o tema. Foi isso que quiser, eu não consigo falar de tema político, está aqui, ó, o tema político. Tem alguma coisa demais? Vocês viram alguma coisa que o professor escreveu que não é alguma coisa que vocês poderiam fazer tranquilamente? Tem alguma coisa aqui que eu coloquei que é, isso aí é muito esquisito para mim, isso aqui é muito esdrúxulo para mim, isso aqui eu nunca vi. Duvido. As citações você já conhece, né? Se não conhece, essa do Cícero é bem legal para falar de impunidade, né? Então tá, 30 segundos falta para acabar. Desculpa a gente estar correndo assim, que hoje a gente se programou de uma maneira equivocada. Muito obrigado por estar aqui comigo, valeu, a gente tá junto. Fiquem em casa, vamos construir textos melhores e o nosso projeto de vida não vai ter nenhum tipo de empecilho, a gente vai vencer juntos, tá bom? Um abraço.